Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do podcast Fora de Regra, uma produção do Regra dos Terços. Eu sou o Eric Mota e hoje eu tenho o prazer, a honra de receber aqui Iria Braga. Ela é uma artista do Paraná que tem ganhado o Brasil através de todo o seu trabalho artístico. A Iria Braga é cantora, compositora e tem diversas peculiaridades no mundo artístico que a gente vai abordar isso, você acompanha isso e muito mais. A partir de agora está no ar o programa Fora de Regra. Iria Braga, minha amiga, uma honra te receber, viu? Nossa, eu tô muito feliz mesmo que deu certo dessa vez a gente se encontrar assim, né? Desses encontros virtuais, mas enfim, tão maravilhosos possíveis, né? De a gente poder estar trocando, porque a gente se encontrou tanto tempo atrás, né, Eric? E de repente, essa oportunidade agora de estar voltando a falar de tanta carreira que já aconteceu durante todo esse tempo. Temos muito assunto. Então, muito obrigada a todos e todas que também estão ouvindo, acompanhando. Vai ser um bate-papo maravilhoso, tenho certeza. Iri, você nem sabe, mas eu já falei de você algumas vezes. Sabe por quê? Porque toda vez que eu vou falar como que começou a minha carreira de jornalista, eu falo o teu nome. Uau! A Iria, para quem não sabe, é quem me ajudou a conseguir o primeiro emprego em televisão. Se eu fui para Brasília, fui repórter de rede da Band, é graças a essa mulher que vocês estão vendo do outro lado da tela. Eu comecei a trabalhar com regra dos textos, fotografar eventos, fotografar alguns shows. Conheci a Iria, eu acredito que pela internet, acho que o W, um amigo meu, me falou, olha, é uma artista muito boa, vai tocar no Sesc. Entrei em contato, ela topou que eu cobrisse, ficamos amigos. Eu pedi na cara de pau, tinha visto essa mulher uma ou duas vezes. Falei, Iria, eu quero contato. Não sei se você lembra dessa conversa, Iria. De qualquer pessoa do meio. Pois é, né? Você comentou isso e eu não me recordo muito bem, mas eu acho que teve alguma coisa, assim, eu passei algum contato. Foi do José de Mello. Do José de Mello, da TV Evangelizar. Eu falei, olha, eu não sei, mas aqui tem esse contato, mas eu acho que você falar com ele, ele é um cara muito legal. E é que a gente se gosta de graça, né, Eric? A gente, assim, desde o primeiro momento, teve essa empatia, assim, né? Você ama a arte, eu também, né, sou da arte, e a comunicação entrou na minha vida muito tempo depois, e eu fui entendendo ali logo o teu trabalho, eu lembro que em Curitiba era um dos primeiros, assim, que eu tinha participado naquele formato, né, com toda a vontade de fazer, e enfim, eu fico muito honrada com esse depoimento. Nossa, eu fico muito grata e saber que eu pude aí plantar uma sementinha. Não, eu não tinha contato nenhum no meio, Ira. Você realmente abriu as portas. Eu comecei com regra justamente porque eu não tinha contato. Eu falei, olha, eu não posso ser estagiário porque eu preciso ter salário, porque eu não tenho família abastada para me sustentar. E eu preciso ter experiência para conseguir um trabalho fixo. Então, o que eu vou fazer? Olha só. E aí eu falei, então vou montar um site para eu ter experiência por conta. E aí eu trabalhava normal, numa empresa normal, no horário comercial, à noite ou fim de semana, eu cobrir eventos para o meu site. E aí eu te pedi, você me passou o contato, eu mandei um e-mail, 2 meses depois me ligaram, chegando lá fizeram uma pergunta. Eu tinha apenas 1 ano de faculdade, Iria. Eu estava no primeiro ano de faculdade de jornalismo. Me perguntaram, Eric, você tem experiência? Que a vaga era para fixo já, né? Para assistente de comunicação, mas era fixo. Eu falei, tenho. Eu tenho um site há 1 ano, eu cubro eventos, eu faço reportagens, eu produzo eventos. Aí falaram, bem, você já tem experiência, me contrataram. Foi assim. Que demais! Meu plano deu Nossa! certo. Lindeza, lindeza total. Como que são as coisas, né? A gente nunca imagina o que a gente faz, assim. Eu tento sempre ter essa medida, assim, comigo, de sempre fazer as coisas de um jeito muito positivo, assim, sabe? De que a coisa vá para frente, caminhe. Porque na nossa área, assim, tanto da comunicação quanto das artes, a gente se precisa... Aliás, na vida, né? No globo, a gente se precisa muito. E a gente precisa mesmo estar muito disposto a querer ajudar. Ajudar não é uma palavra muito boa, mas eu acho que Colaborar.
Somar, né? Assim, querer ver as pessoas realizadas bem, eu acho que isso é uma coisa transmutadora. Pois é, Iria, e você vê como a vida é, né? Eu não sabia que você trabalhava de apresentação. Daqui a pouco, gente, eu vou explicar melhor como assim, a gente tá atropelando. Isso aqui é uma grande mesa de bar, o público já tá acostumado. Mas como é dia de semana e a gente tem que trabalhar, eu tô no café, mas gostaria muito da nossa cerveja, entendeu? E o que que acontece? Mas eu fui fotografar e enviei as fotos para Iria, e ali a gente começou a amizade. Iria, eu acho que no mundo artístico, que a gente já vai falar mais da sua carreira, precisa-se muito disso. No mundo, como você falou, na vida em geral, mas nas artes, na comunicação, no meio independente, você precisa fazer sem olhar para quem. Algumas vezes eu quebrei a cara, sim. Tive relacionamentos com artistas que eu pensava que eram meus amigos, estavam longe de ser. Aconteceu. Mas em compensação, você também conhece pessoas que ficam um laço para a vida toda, né? Ah, é verdade. É verdade. Que bom que seja um laço positivo, né? Porque de laço ruim a gente já tá. A gente tem que cortar um logo, inclusive. Bem grandão Exatamente. desse país. Pois é, e você, falando em laços, a televisão é um meio que é um meio cruel também. Eu posso dizer isso com um pouco de. Hoje em dia, com um pouco de autoridade no assunto, né? Não é um meio fácil de se entrar. E você foi apresentadora de TV por um bom tempo. Eu queria saber, Ira na infância, já era uma pessoa musical? Como foi até você chegar a virar apresentadora, a tocar em teatros? Conta pra gente. Olha, hoje, né, depois desses 25 anos que eu completo esse ano de carreira, eu passei por muitas coisas, né? Por muitas e muitas coisas. Quando a gente vai fazendo, Eric, a gente não sabe muito bem o que está fazendo, né? A gente vai fazendo, a gente vai sentindo, o coração aponta para cá, a intuição para lá, e você começa a fazer um monte de coisa, e daí chega um momento da vida, você fala, nossa, eu já fiz isso, então quer dizer que tudo aquilo lá atrás era isso? Quer dizer, os símbolos, os significados começam a aparecer muito tempo depois, né? Então, assim, quando criança, eu cresci, né, num jardim, assim, no jardim da minha avó e num grande jardim da casa, da minha casa que eu morava Em com a minha mãe e meu Curitiba? irmão, em Curitiba, em Santa Felicidade. Eu estou em Onde, Santa Felicidade nesse momento. eu também, eu moro aqui vai ser. Ah, a gente vai ter que se ver. A gente vai ter que se ver pessoalmente. Então, aqui no Jardim Itália. E nesse período, então, hoje eu vejo esses símbolos, mas eu tinha esse grande jardim, eu tinha os meus bichos, que eu os amo até hoje, né, como uma boa vegana já, há 22 anos, vegetariana vegana. Então, eu tinha o meu experimento sonoro. Dizem que a criança, quando brinca, ela já está se preparando, ela já está criando muitas sinapses, muitos gostos, muitos experimentos que ela leva para a vida toda. Então, eu acredito muito no brincar também como essa formação, né? Os nossos desejos, nossos sonhos, né? As nossas identidades ali. Então, nesse jardim, assim, de modo meio lírico, meio eu experimentava, eu cantava muito, eu cantava para os meus bichos. E a verdade é que a minha primeira plateia eram as galinhas, porque a gente tinha um galinheiro e eu cantava para essas galinhas e eu tinha um apego afetivo enorme a elas, aos cachorros, aos bichos que eu achava na rua, levava para casa e ficava compondo, gostava de ficar tomando banho de chuva e cantarolando. Então, eu sinto que de uma maneira, assim, agora com nomes, né? Eu ainda faço a mesma coisa, sabe? Eu ainda quero tomar banho de chuva, eu ainda quero cantar, sem tanto compromisso, com esses assim que sufocam da vida hoje, né? Que a gente tem profissional e dessa loucura que é o mercado fonográfico e todos os mercados, né? Quando o capitalismo vem com uma fatia, uma faca assim, né? Nos nossos sonhos e temos que tomar decisões, colocar preço, colocar nomes, tabelar, a gente tem que sair daquele jardinzinho gostoso. Mas eu sinto que de alguma maneira eu ainda faço a mesma coisa. Então eu estou sempre modelando, experimentando, cruzando, fazendo meus bolinhos de barro, pondo umas florzinhas, tacando na parede para ver como é que desmonta. Acho que a minha carreira toda tem esse traço de mescla, de fusão de áreas, e por isso que eu vim parar na TV, né? Então, quando eu comecei a fazer teatro, eu não imaginava que eu ia parar na TV. Eu tinha um desejo lá no fundo, como eu tenho desejo de tudo, né? Tipo, uma pessoa que tem Eu desejo tenho de desejo de tudo. ser milionário. Isso a gente também cultiva.
Mas eu digo assim, eu queria fazer música, mas eu queria compor, eu queria tocar, eu queria cantar, eu queria dirigir, eu queria patinar, eu adoro esporte, eu queria viajar, eu queria falar, eu queria conversar, eu queria tudo, né? Então, assim, eu fui experimentando. À medida que as coisas foram chegando para mim, eu fui batalhando muito para tê-las, inclusive porque eu também, assim como você disse, eu venho de uma família muito humilde. A música e a arte na minha vida veio por minha decisão e correria e batalha atrás, né? Então foi um querer muito profundo, sabe? Então eu comecei mesmo quando eu decidi a estudar. A minha possibilidade gratuita foi quando eu entrei no Colégio Estadual do Paraná, porque era uma possibilidade que eu tinha não tinha, na verdade, possibilidade nenhuma. Então, vamos para um colégio que tenha referência, que eu possa estudar, que eu possa me banhar naquela escolinha de arte, que tinha um monte de atividades, até hoje tem cerâmica, violão, piano. Então, assim, e aí Só eu fiz para o quem curso. não sabe, Ira, desculpa, só para quem não é de Curitiba, né? Ah, boa. O Colégio Estadual do Paraná é a grande referência aqui de colégio público. Você tem que fazer uma prova, é quase uma É, federal dos colégios públicos, vamos dizer assim, uma federal do ensino médio ali. Só para. É estadual, mas eu acho que deu para entender a analogia que eu quis fazer. Vai lá, continua. exatamente. Então, e aí eu vi essa possibilidade, e aí me empenhei, né? Porque, bem como você disse, tinha que estudar, e não sei, acho que hoje eu não sei como é, mas deve ser parecido. E aí eu entrei no curso que então se chamava Curso de Ator, mas era de artes cênicas. E aí isso mudou a minha vida completamente, porque eu comecei a estudar e eu queria ser atriz, assim, até os fios do cabelo. Só que, paralelamente, eu também fui pedir uma bolsa no Conservatório de MPB de Curitiba para poder estudar. Então, eu fazia trabalho de permuta, ficava na biblioteca trabalhando, aquelas coisas todas que a gente conhece bastante e que hoje que a gente tem a oportunidade de falar dessas batalhas, porque há pouquíssimo tempo atrás parecia que até tinha uma vergonha de contar a sua luta para poder, né? Porque quando a pessoa estiver no palco lá, linda, maravilhosa, ela não faz ideia de um terço da batalha e da concessão que você teve que fazer na sua vida para estar ali. Assim, de muita coisa. Então, eu fui lá, pedi bolsa para começar a estudar e pedi há alguns anos, assim, colaborava, né, com a biblioteca, com outras coisas, cuidava de oficina, enfim, cuidava de oficina, assim, era uma estagiária na oficina de música, né, porque a oficina de música aqui em Curitiba, que é ligada ao Conservatório e à Fundação Cultural, tinha essas possibilidades de algumas permutas, bolsas em trabalho. Enfim, então eu batalhava mesmo, ralava. E as duas coisas começaram já de arranque juntas, né? O teatro e a música, e eu já fui fundindo, Quantos anos você fazendo. tinha nessa época aí? Eu tinha 15 para 16. Caramba, e você já É. sabia que você queria ser artista? O meu jardim já tinha falado. Eu queria cantar, eu queria fazer, eu queria misturar, eu queria, sabe, me ressignificar. Eu acho que vale dizer também uma coisa muito importante e significativa, é que eu comecei cantando mesmo no meu jardim com a minha avó materna, a Áurea, que já partiu, mas que é uma pessoa muito importante na minha carreira, na minha vida. Ela cantava na igreja, e então eu comecei a cantar na igreja, assim, efetivamente o show, sabe? Eu esperava aquele momento da igreja, a igreja evangélica, né? Assim, Uhum. eu quero cantar. Então eu ia lá para cantar. E aí aquilo para mim era um momento. Eu colocava a roupa, minha avó costurava os vestidos, assim, era o momento do dia. Eu esperava o dia inteiro para cantar uma música na igreja. Ah, que maravilhoso. Eu era piquitita, assim, né? E aí, para mim, era uma coisa muito forte. Então, já de arranque também, a música teve uma dimensão para mim de religiosidade muito forte, sem espiritualidade, não religião. E depois Uhum. eu passei a conhecer muitas outras, enfim, concordo com coisas, não outras. Ainda continuo fazendo meu mosaico de fé, cada coisa que eu Uhum. acredito trago para mim, as que eu não gosto eu descarto. Mas, enfim, teve esse lugar. Então, quando eu comecei a ter, que eu me dei conta, puxa, eu posso fazer espetáculos agora. Agora eu posso começar a criar. E eu, no curso de canto, falei, vou fazer meu primeiro show. Aí, como é que faz? E aí comecei, como você bem disse, né? Na prática. Então, eu vou fazer meu site. Então, eu vou fazer meu show. E comecei, figurino, cenário, não sei o quê, música e blá, 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 e Você já amava elaborou desenho. para se lançar como uma cantora, uma carreira. Eu tinha esse desejo de viajar o mundo cantando, de ter uma carreira também aos moldes mais antigos, assim, modos de Uhum. dizer, né?
que era da minha geração, então a gente se espelhava, eu me espelhava muito na Elis, né? Me espelhava muito nessas cantoras atrizes, né? Expressivas, dramáticas, que tinham todo um apanhado artístico e um pensamento também político, um pensamento, as suas pautas, né? Enfim, e aí foi assim que começou a minha vida, né? Que eu falei, puxa, agora eu posso criar os meus próprios brinquedos. E quantos anos você tinha na fase que você puxou para você e falou daqui diante é para cá que eu vou? Eric, eu sempre fui assim. Eu Ah, não é? faço nada brincando, não. Eu sou escorpiana. Eu sou aquariano, então eu demorei para descobrir qual era a minha vocação. Eu sempre sonho e fico vagando por aí até que eu descubro. Que é lindo também, né? Mas eu sou muito assim, eu quero isso, entendeu? Se tiver que atravessar o Atlântico a nado, mesmo sem saber nadar, eu vou arranjar um jeito. É claro que isso é o desejo. Agora, o que é possível fazer entre o 0 e o N, existe uma infinidade de coisas. E aí, nessa, foi que eu comecei a experimentar muitas outras áreas para poder viver de arte. Porque essa era a minha pira. Como que eu faço para viver de arte sabendo que eu não tenho condições de um pai e uma mãe que vai me bancar a hora que o negócio apertar? Claro, injusto dizer da minha mãe, porque minha mãe sempre foi muito solidária, muito mãezona, assim. Mas também ela tinha que dar o pão em casa, entendeu? Não Sim. dava para falar, mãe, agora eu tenho esse luxo, né, entre aspas, de ser artista, me ajuda aí com tudo. Não, eu comecei a ser garçonete, eu trabalhava na panificadora, eu permutava. Então nunca teve espaço para muita, tipo, ai, não sei o que eu vou fazer, não sei se eu vou fazer uma coisa para não dar certo. Sabe, tipo assim, na minha Não, é que você cabeça, um não tiro de dava. sniper, não podia sair atirando a esmo. Não, e não, eu não tinha esse tempo de ficar em dúvida, sabe? Assim, será que eu vou? Eu senti uma responsabilidade tão grande por essa batalha das mulheres da minha família, sabe? Que eu queria logo, assim, fazer coisas, queria logo conquistar, queria logo dizer, puxa, mãe, sabe, estou fazendo esse trabalho, estou ganhando dinheiro com arte, dá certo, é verdade. Eu sei que muitos não dão, não dá e que a luta é ferrenha, mas dá certo. Então, eu acho que eu comprei muito esse lugar, sabe? Iria, como eu falei, eu sou uma pessoa que sonha, que viaja, e minha esposa, ela fala muito para mim, né? Ela é jornalista também, e ela tem um perfil parecido com o teu, assim, ela é muito certinha, ela se programa, ela tem planilhas com planejamento para 2032, sabe? E Uau! eu não, eu sou uma pessoa recentemente, eu ainda não falei profundamente sobre isso aqui no podcast, acho que talvez seja até a primeira vez que eu vou citar isso, mas já falei nos outros lugares. Eu descobri recentemente que eu tenho TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, que explica quase tudo sobre mim, eu ser essa pessoa desse jeito. E isso fez. E talvez essa seja uma explicação, mas eu sempre fui muito de. Estou em Brasília no trabalho dos sonhos, que eu sempre quis, trabalhar em TV e tal. Um dia eu acordo e falo, acho que agora eu vou voltar a trabalhar só com regra. E eu me jogo. Eu sou essa pessoa. Aham, Eu falo, então eu aham. vou. Depois eu vejo o que dá. Se der errado, eu me viro. E eu faço isso também não tendo pai e mãe. Minha mãe é manicure, recebe um salário mínimo. Meu pai é caminhoneiro. Também não tem condições, nem se ele somente se ele quiser. Aliás, nem se ele quisesse, ele conseguiria me sustentar. Então, assim, não tem plano B. Só que eu me jogo, eu tenho uma. E não é nenhuma autoconfiança. Não é tanto em mim, porque até também vem do próprio transtorno, tem, né? Uma síndrome do impostor muito grande eu tenho em mim. Então não é nem tanta autoconfiança, mas eu tenho uma certeza de que a vida, de alguma maneira, as coisas vão rolar. E Aham. até que rolaram. Sim, sim. Só que a minha esposa diz que isso em mim é muito pelo meu lugar de privilégios. Que apesar da família humilde, eu sou branco, hétero, homem cis. Então, assim, eu carrego todos os privilégios. Então, de certa forma, independente de condições financeiras, a vida para mim tende a dar certo no final. É por culpa do estereótipo da sociedade racista, machista, enfim, e todos os istas que a nossa sociedade é. Você acredita que essa sociedade também é responsável por você, Iria, olhar e falar, não, eu vou fazer e vai ser um plano certeiro e vai dar certo. Você acha que a mulher ela se coloca com menos possibilidade de errar que nós homens? Sim, com certeza. Absoluta. Com certeza.
Eu acho que a cobrança em cima da mulher é bizarra. É assim, num nível inconsciente tão profundo que é muito doloroso. Assim, cada mulher nos seus papéis, né? Que a gente performa vários, assim. Então, eu estava esses dias até falando para minha. Teve agora um momento bem grande da gente falar da Filha Perdida, né? Filha Perdida, que é esse filme que estava na Netflix, tá ainda, e as pessoas começaram que é um olhar da mãe, né? Que é essa relação da mãe da filha e tal, dos filhos e tal, e do quanto às vezes tem mulheres que não querem ser mãe, né? Então esse assunto é bem grande. Bom, tem todo esse assunto e tem o outro que é, cara, tudo, ó, você vai para terapia. Eu sou cria de terapias, eu amo terapias, eu já fiz Hoje eu tenho a várias. minha. Eu acho que todo mundo já devia vir para esse mundo já ganhar uma terapeuta de graça, assim, sabe? Um terapeuta para falar: olha, você está entrando aqui nesse mundo maluco, você precisa de um aval, você precisa de uma terapia, sei lá, qualquer um. E eu fiz muitas assim. Bom, a primeira coisa que você começa a trabalhar, e foi muito válido durante um tempo, mas depois de um outro tempo eu comecei a perceber que o negócio entortou para um lado que tive que fazer outras terapias para reentortar. Então, assim, freudiano, relação mãe-pai. Daí começa a culpa. Aí você tem uma tendência a tirar o teu pai de vista e primeiro massacrar tua mãe. Sabe, você é convidado, claro, a olhar a sua mãe como uma mulher que tem as suas dores, que é uma, né, que tem a sua história e tal. Mas existe um lugar que a gente precisa, claro, entender primeiro toda essa culpa que a gente coloca na mãe e depois libertar. O problema é que muitas vezes você passa anos da sua vida culpando, 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 culpando. E esses dias, depois de pensar muito sobre esse assunto, eu me dei conta. Eu falei, cara, ser mãe não é bolinho. Claro, já sabia que não era bolinho, mas assim, nesse nível do tipo, tudo quer trazer o olhar para o útero, tudo tem que trazer o olhar para as dores que ela sentiu e, tipo, a mãe rejeitou. Parece que ela é uma monstra porque ela rejeitou. Gente, uma pessoa quando nasce, que a mulher sabe que está grávida, que vem para esse mundo, não é natural. Claro que é natural você sentir muito amor, mas deve ter alguma coisa muito doida que ela pensa: meu Deus, vou pôr uma pessoa nesse mundo doido. Será? Enche de medos. Só que daí você descobre que ela teve esse momento e você fala: nossa, minha mãe não me quis, meu Deus do céu, oh, que horror, eu fui rejeitado. Quer dizer, você não é levado a entender essa mulher do ponto de vista feminista e feminino, da dificuldade, que é tudo isso que você está falando, que é uma mulher, tipo, a minha mãe me teve sem a presença do meu pai, né? Teve ali por um período, mas pouquíssimo curto, e minha mãe foi a mulher, entendeu? Foi, como diz o cara, porque teve que assumir essa posição, né? Na constelação familiar, quem conhece Sim. aí sabe quanto a gente tem que fazer os outros papéis. Ela não teve tanto tempo para viver a vida dela como uma mulher, sabe, tendo os seus prazeres, porque teve que pensar em tudo isso. Então, é um problema ela ter que não querido ter uma filha, não que isso tenha acontecido, minha mãe nunca falou sobre isso. Então, enfim, a gente começa a perceber e desvelar cada vez mais o quanto é pesada essa barra que as mulheres têm que segurar, como mãe, como filha, como mulher, né, parceira, companheira de um cara, como a mulher que está na sociedade, todas as figuras, todas as funções sociais que a gente tem que assumir são muito pesadas. Não tem uma que você possa viver na paz e tranquila. Não tem, assim, o quê? Fechar a porta da tua casa e ficar em casa, assim, em paz, sozinha e olha lá, né? Porque se você estiver sozinha, ainda alguém vai começar a falar na esquina que você tá, que você é isso, que você é aquilo, que você faz isso, te julgando. E isso, se fosse só um julgamento estéreo, assim, não, mas ele acaba se alastrando para a sociedade, vão criando novos preconceitos e novas coisas. Então, com certeza, eu quando comecei, e assim, essa é uma característica da minha família, a mulherada tem esse perfil, sabe? Os homens são mais relaxados, né? Os homens são mais assim, ok, né? Existe uma segurança social indizível que coloca os homens nesse lugar. Acho muito importante essas conversas para que cada vez mais os homens tenham essa consciência e consigam, de fato, não só ceder um espaço mas para as mulheres, mas entender esse lugar e mudar dentro deles, porque a mudança começa lá dentro, assim, sabe? Mulher como posse, ainda mulher como objeto, mulher como subalterna, toda a história que a gente tem, são
muitos anos de história da humanidade para serem transmutadas. Não vai ser do dia para a noite. Às vezes a gente fala assim, eu sou feminista, eu sou antirracista e tal. Beleza, mas você não nasceu assim. É um exercício diário de você estar... Putz, tive um pensamento gordofóbico, caramba, tive uma ação, sabe, racista, tive uma ação, sei lá, homofóbica. Meu Deus, a gente tem muita coisa para resolver. Sim. Eu tô com a Kelly há 6 anos, a Kelly é feminista, e até hoje ela me para, sei lá, semana sim, semana também, pra falar, isso que você tá fazendo é machista. E a primeira reação, Iria, é de negar. É Sim, sempre. E mesmo eu sabendo que já virou rotina, primeiro eu nego. Falo, não, você tá misturando as coisas. E vai ali um dia, ou meia hora, dependendo do que for, né? Um dia, uma hora você para e fala, nossa, pior que... Não, era mesmo, era machismo mesmo. É verdade. Eu tenho um site que a gente defende direitos humanos, né? O Regra. E mesmo eu estando nesse lugar de constante confronto com os meus privilégios, tentando me abrir, de 2019 para 2020, eu estava com meus amigos de infância, todos da periferia de Curitiba, ali do Itatiaia, Fazendinha, com um amigo meu da Bahia, esse amigo preto, homossexual, nordestino, que eu morei na Bahia também na adolescência, eu sou baiano, né, de origem. E depois, beleza, passamos a noite de Natal, acho, enfim, brincando tal. No dia seguinte ele me chama e fala, Eric, ontem você fez muitas piadas racistas e homofóbicas. Eu falei, não é possível. Ele falou, você fez. Daí ele começou a me enumerar, e se ele não me falasse, eu não ia perceber nunca. Então, realmente é um lugar que, cara, é desconstrução diária e ainda assim a gente vacila, né? nossa, muito. E tem um ponto, Iria, como eu me descobri TDAH agora, eu comecei a estudar sobre sobre essa outra questão de diferença, né, de neuronormativo para neurodivergente, dos preconceitos. Já é óbvio que me atraiu também as questões ligadas aos PCDs, as pessoas com deficiência, e eu comecei a perceber que eu tenho ainda muita fala capacitista. Então, assim, eu achei que eu estava me resolvendo de um lado, eu olho para o outro, eu me descobrindo uma pessoa que tem transtorno, percebi que ainda assim eu sou muito capacitista. Então, assim, é difícil. É uma desconstrução, e que a minha esposa fala assim, que tem coisas que às vezes acontecem e eu comento, tipo, nossa, eu não consigo imaginar como que eu vou explicar isso pro meu pai, pra minha mãe, pros meus tios. Ela fala, essa geração tá meio perdida, vamos explicar pros nossos sobrinhos. Olha, realmente tem uma questão, né? Porque a gente... São muitas questões, mas você fala bem sobre isso, é isso. A gente tem que estar disposto a se desconstruir a cada momento. E eu acho que nós, mulheres também, falo, né, do meu lugar aqui, não posso falar por todas, né? Cada um tem uma experiência. Eu também me pego, às vezes, com vários pensamentos e atitudes machistas, comigo mesma, e com as outras mulheres, e com os homens, sabe? Já vi eu tendo, assim, falando, meu Deus, Iria, você acabou de ter uma atitude extremamente machista com um homem, quer dizer, como assim? Sabe, entende? Então, o machismo é uma doença tão maluca, porque eu acho que é uma, sabe, esse conglomerado aí de preconceitos, são doenças, né? Porque isso invade tua mente, invade teu coração, invade teu corpo, te dá. É porque para uma pessoa, por exemplo, chegar, vamos lá, no extremo de matar alguém por causa de um preconceito desse, é uma doença muito profunda, de muitas camadas, né? É como eu vejo. Então a pessoa tem que querer se curar, ela tem que querer, através dessa reflexão, descolonizar o corpo, o pensamento. Que bom que a gente está podendo falar disso assim abertamente, né? Com mais humanidade, se é que humanidade é uma palavra positiva, mas é isso. Eu acho que a gente vai caminhando e vai descobrindo que a gente está no começo de uma grande caminhada, sabe? Às vezes eu tenho a Sim. impressão de que isso aí, ó, é lá para frente. E a gente falando dessa caminhada, a gente estava falando agora um pouco mais cedo sobre a sua chegada na televisão, né? Você veio já nesse caminho de arte, voltando aqui, e de repente você estava nesse lugar sendo mulher. Desculpa a pergunta, você se considera uma mulher preta? Sim. Você, como uma mulher preta, chega na televisão para apresentar um programa. A TV Cultura foi a primeira? A Educativa foi a primeira TV que você passou?
A TV, eu queria falar sobre essa coisa da mulher preta, né? Que é uma Tá. coisa que também antes de tudo, tem gente que me olha e diz, você não é preta. E é toda uma questão, assim, do colorismo, né? Então, para quem está assistindo também e vê, às vezes pode falar, não, mas você não é preta, né? Ou você tem traço, mas não é preta, aquela coisa toda, né? Você tem traço não é preto, eu acho muito para acabar, mas sim, acontece muito. Mas, por exemplo, teu nariz, não sei o quê, aquela coisa. Então, tudo que vem do colorismo. Eu acho que mesmo assim, saber que tem que entender, até falando da TV, isso é uma coisa que me veio por conta da TV, mesmo sendo preta, reconhecendo, né, que eu tenho esse lugar, eu também reconheço que o colorismo me bota num lugar de muito privilégio em relação a uma mulher retinta. E foi por isso eu acredito que muitas coisas que eu vim fazendo na vida, eu entendo também que tem esse lugar. Também uma reflexão que foi custosa. Um dia eu participando estava apresentando como mestra de cerimônias um festival de literatura e uma mulher falou para a organizadora, olha, da próxima vez que você convida uma mulher preta de verdade, ela se sentiu muito ofendida. Mas eu entendi. Na hora eu fiquei com raiva. Eu falei, pô, mas não é sobre o meu trabalho também, não é só sobre tudo isso, né? Será que agora até que ponto é o meu trabalho, até que ponto é a minha capacidade, a minha história, a minha luta, até que ponto é eu ser uma mulher retinta, então desvaloriza tudo. Eu fiquei meio assim. Depois eu pensei, não, deixa eu pensar aqui. É óbvio, né? A gente sabe que a gente tem alguns valores está presa a alguns valores e algumas ideias estéticas que não tem como sair. Assim, a gente está tentando, né? Mas porque ela é magra, porque ela é bonita, porque ela é não sei o quê, porque ela, né, o que é beleza? Porque Sim. ela está nos moldes. Então, assim, foi uma coisa que durante muito tempo, inclusive, foi difícil para mim assumir esse lugar de falar, sou uma mulher preta, sou uma afro-italiana, né? Tenho aqui uma grande família italiana. A minha mãe tem o cabelo liso, meus irmãos todos, eu sou a única pessoa que tem o cabelo crespo. Então, sabe, eu não fui uma criança negra, eu nasci uma criança branca, né, com o cabelo liso, assim. Se você olha minhas fotos de criança, então, isso tudo para mim foi um lugar de me questionar e entender que lugar que eu estava ocupando quando eu digo mulher preta, sabe? Sim. Então, assim, como você falou aí da tua questão, né, com o machismo, eu também fico muitas vezes, às vezes vem os ataques e eu digo, eu entendo, porque essa pessoa já foi muito atacada. É claro, ela não tem esse direito, porque também respeito, a gente precisa querer diálogo e não briga à toa, né? Porque se brigar do mesmo lado não faz sentido nenhum. Brigar estando do mesmo lado não faz sentido nenhum, a gente vai para lugar nenhum. Mas eu entendo quando ela falou isso, sabe? Eu fiquei assim, foi uma coisa que. Depois vendo tudo. Então, a TV ela entrou na minha vida, claro, eles queriam naquele momento uma representante, né, assim, preta aqui, porque a Didi Couto estava, né, ela fazia Metrópole, né, então eles também estavam querendo buscar alguém aqui que tivesse muita conexão com o pessoal das artes, e como eu já andei por tudo, né, pelo cinema, pelo teatro, pela música, pelo tudo, assim, eu me formei também como professora em música na Belas Artes do Paraná, né, em licenciatura, fiquei um tempo regendo o coro da UFPR, Fundo Juvenil, então, assim, mil coisas. Fazia publicidade pra caramba, fiz muita publicidade, modelei, fiz muito trabalho de comunicação, empresa fechada, essas coisas todas. Então, como eu te disse, já fiz muita coisa. E aí eu tinha essa ginga, né, de poder comunicar alguma coisa ali com a arte, sem ser uma jornalista, não era jornalista, né, sabia me comunicar assim, como uma atriz e tal. E aí teve um teste, né, porque é legal falar que teve um teste, porque não foi assim um cargo de comissão, não foi nada disso. E eu fiz um teste com várias pessoas, com vários jornalistas, né, foram mulheres e tal. E aí eu consegui passar, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu jamais imaginei, eu inclusive nem queria fazer o teste, sabe? Falei, ai, que saco, vou lá. Poxa, você tava com a cabeça raspada de um lado e cabelão do outro. Falei, pô, olha meu modelo aqui. Mas enfim, eu adoro TV, eu adoro vídeo, eu adoro falar, eu adoro me comunicar. Então, assim, foi perfeito. E adoro todo o assunto que eu teria que comunicar. Só que eu não tinha o jornalismo, né? Eu nunca tinha escrito uma pauta na minha vida, eu não sabia o que significava, sei lá, GC, enfim. Então, eu fui para a prática. E aí, como eu te disse, não tem como dar errado, entendeu?
Vamos lá. Eu tinha que passar 12 horas na TV? Vamos lá, vamos aprender. Ah, como é que faz? O que que é? E aí eu tive, nossa, sorte, assim como você falou, né? Eu tive a sorte de uma pessoa, apesar de ser um ambiente muito hostil, de ter algumas pessoas que eram muito maravilhosas, que compensavam toda a hostilidade. E aí me ensinavam a fazer as coisas, a sentar e ficar lá, ó, sofrendo, né, para aprender e ver vídeos, não sei o quê. Então, eu fiz uma faculdade na prática, assim, sabe? Sim, E foi muito, muito maravilhoso, porque eu tive que, assim, trabalhar diante de um dragãozão, assim, né? E me superar a cada dia, e era todo dia. E assim, quando eu cheguei, era para apresentar. E aí, no fim das contas, no primeiro dia, nos primeiros meses, é assim: ah, você vai ter que produzir matéria na rua. Eu, hã? como é que faz? Que botão que aperta, né? Aí eu pensava, bom, eu sou produtora, eu imagino que, sabe aquela coisa assim, tô vendo o Sim. carrinho, se eu desmontar o carrinho, como é que monta o carrinho de novo? Eu pensava, bom, vamos lá, então eu preciso escrever um texto, tem que ter uma... Enfim, e lá comecei e tive muita ajuda das pessoas, enfim, mas eu demorava 10 vezes mais do que uma pessoa que sabia. E aí foi se ajustando e tudo mais. Mas assim, uma coisa de superação pessoal, assim, sabe? Mas Sim. foi lindo, porque depois de tudo, assim, quando saí da TV, eu já estava como editora-chefe de um programa só meu, assim, então cuidando de todas as coisas do programa, desde a pauta, desde a entrevista, desde o decupar, desde não sei o quê, desde trilhar, desde editar, desde pré-editar, até o veredito final, assim, produção. Então foi uma experiência muito agregadora para a minha visão como musicista, como cantora, né, e como Muito mulher bom. preta. Sim. Você citou uma situação que você me lembrou agora de 2016, quando eu fui fazer participar de um evento que estava tendo de artes cênicas na Federal do Paraná. Me chamaram para apresentar uma mesa que ia ter de arte e periferia. Eu, como falei, fui criado no Itatiaia, no Fazendinha. Na Bahia, morei quase é, 1 ano e meio. Eu morei na região metropolitana, da região metropolitana, que era o bairro Jardim Limoeiro, em Camaçari, quem quiser pesquisar. Depois morei na Fazenda Grande do Retiro, que é favela. Então eu sempre fui de periferia. E me chamaram para apresentar isso. Eu falei, beleza, vamos embora. Apresentei, foi mó legal. Terminou no dia seguinte. A produtora que me chamou era minha amiga, Sheryl, o nome dela. Um abraço, Shell. Ela me perguntou, Eric, você. Eu perguntei, e aí, como é que foi? Ela falou, Eric, gostei, foi muito legal, todo mundo gostou, mas eles fizeram uma ponderação que eu vou te contar, porque ela era minha amiga, né? Falaram que. Por que a gente não chamou realmente alguém de periferia? E aquilo no dia me deixou muito puto. Essa foi a palavra. Fiquei puto, fiquei muito bravo. Falei, como assim? Eu passei tudo que eu passei na minha vida. E eu ainda morava no Fazendinha nessa época. Como Uhum. assim alguém de periferia? Eu moro num prédio feito pela Coab. Periferia total. Qualquer um entra. Você bate no portão, ele abre até hoje lá. Agora o Fazendinha tá bem melhor, inclusive. Hoje em dia ficou Aham. o Fazendinha evoluiu economicamente. Mas enfim, cansei de ver gente morta na esquina da minha casa para essa hora. Só que passando os anos, eu comecei a entender isso que você entendeu lá atrás. Mas demorou, Uhum. viu? Não foi de uma hora para outra, não. Foram alguns anos, uns 2, 3 anos, para eu olhar e falar: não, pera, que realmente talvez eu não era a melhor pessoa para representar a periferia, mesmo sendo da periferia. Porque eu não era a cara da periferia. A cara que a gente vê quando vai na periferia, por Eu não conta do sei se racismo. é só isso, né? Desculpa te cortar, mas porque também tem isso, sabe? É, Eu acho muito difícil fechar essa matemática. Eu acho que não tem como uma fechar. A gente já resposta, né? sabe. Eu acho que a gente já sabe que os números do IBGE tá aí. Quem mais morre são pessoas pretas. Quem mais tem não tem acesso à grana. Vamos falar de grana, né? Que tem mais boicote da sociedade, que está mais, enfim, escravizada ainda pelo sistema é o povo preto, né? São as mulheres, enfim. Mas aí tem todo esse lugar. Como é que a gente consegue também, aí deixa uma pergunta, né, que eu não tenho resposta, mas como é que a gente consegue também validar a experiência de uma pessoa que também viveu na periferia com seus privilégios, mas tem sua história de luta,
para a gente também não entrar numa coisa de desvalia, sabe? Mas eu acho que é uma verdade, assim, a favela é um lugar que foi basicamente, historicamente para os pretos. Sim. Então, talvez seja, né? Então, talvez seja um lugar que, ao mesmo tempo, também não é dos pretos, porque eles não mandam em nada. A gente vê que vê como funciona, né? Se fosse ainda um projeto quilombola real, ainda, né, de fortalecimento ali, mas não, né? Não tem dono. Ou melhor, tem dono, né? No Rio de Janeiro a gente vê bem quem é, né? A milícia é dona, assim. Aqui também, Paraná, a gente sabe muito bem como funcionam as coisas. Mas, enfim, eu também não tenho tanto domínio para falar sobre favela Eu ou muito sobre menos, esses assim. lugares de periferia, né? Estamos falando de favela. Mas com certeza eu acho que existe uma pluralidade em todos os lugares que tem pessoas morando e habitando e se apropriando do lugar. Então, a gente vai ter que ter essa conversa, a gente está tendo devagar daqui para frente, sobre essas questões do colorismo, sobre essas questões que você levanta, sobre sou de periferia, mas eu sou preto, como que eu me coloco, como também que a minha fala tem que ser ouvida, porque a gente está falando de respeitar as falas das pessoas. Cada um tem uma história. A gente sabe que a família feliz não existe, que não é porque você é branco, que você também não sofreu e tem as suas questões, né? Você está falando aí de uma questão do déficit de atenção que é uma coisa bastante séria, né? Mas é claro, sem perder de vista que o mundo é machista e é patriarcal, enfim. É isso. A matemática não fecha, sabe? A gente vai ter muito caminho ainda, sabe, pra Sim. frente. E graças à falta de estrutura mesmo, eu não fui diagnosticado cedo, fui diagnosticado há 4 meses, 5 meses. Mas eu reconheço, obviamente, que eu sofri muito menos do que muitos dos meus amigos de infância. Claro, claro. Justamente. É uma matemática. É muito difícil. É muito difícil. Ao mesmo Olha, a tempo minha que. avó, Mas a hoje eu minha, entendo aquela galera. Só para falar isso. Hoje eu entendo o que aquela galera queria dizer, mas demorou para eu entender. Porque eu falava isso que você falou. Eu tive minhas dores, tal. Mas hoje eu sei que provavelmente eu só consegui. Que é isso. Quando vão dar destaque para alguém da periferia, muitas vezes escolhem a pessoa que tem a cara da classe média. Aí eu acho que foi essa claro, crítica que eles fizeram. Eu entendo de não desvalorizar o que eu passei, mas eu também entendo que eu passei 1/10 do que meus amigos passaram. é, Enfim, é uma matemática é difícil. isso. Mas o que você fala da tua avó? Não, a minha avó, né? Então, a minha avó, que ela é essa que eu citei anteriormente, né? A dona Áurea, ela, imagina, preta, né? O meu avô italiano. A clássica história da novela aconteceu aqui na família. Meu avô branco, filho de italiano com espanhol direto, espanhola. Minha avó preta, órfã, pobre, assim, viu a mãe morrer na mão do pai, sabe? Saiu rodando pela vida, órfã, até chegar no porto de Porto União e casar com meu avô, né? Jovem, 14 anos de idade, minha avó, né, casando para se agarrar em alguma coisa, uma menina, todo tipo de preconceito, todo tipo de violação, tudo assim, entende? Então, essa mulher, assim, né? Se fosse, claro, na condição dela, fosse um homem, fosse branco, com certeza a metade das histórias que ela vinha contando pra gente, que eram assim, que é de arrepiar o cabelo, ela não teria vivido, né? Não teria vivido. É muito triste, sabe? E é uma coisa que acontece ainda hoje, né? Tá aí, a gente vê as coisas acontecendo, o abuso, enfim. Então, por conta até dessas histórias, sabe, Eric, assim, é isso, eu tinha uma relação, né, tenho muito com a minha avó, de muita conexão, de falar, puxa, eu preciso vingar. Tem até uma música minha, né, que fala, começo da música lá, fala assim, mato vinga em qualquer chão. É sobre isso. Vingar é a melhor forma de dar certo. Vingar é tudo aquilo, né? O mato, ele não escolhe lugar, ele cai e ele brota. Uma rosa não, a rosa você tem que achar um lugarzinho, você tem que preparar a terra. O mato, ele colhe, cresce naquele buraquinho impossível do concreto. E Sim. eu acho que essa é uma experiência de qualquer preto, né, das mulheres, já que era esse tema, né, que a gente começou a falar sobre tudo isso por causa disso. Então, ela tem que dar certo.
E às vezes não dá certo. E aí o sofrimento, a frustração e a culpa é gigante. Também outro fruto de tudo isso. Então, os frutos que o machismo, essa cobrança toda, e os racismos e esses ismos negativos, eles interferem na nossa psicologia, no nosso modo de ser, na nossa identidade, na nossa sociedade. É uma doença social muito cancerosa, profundésima. A gente não consegue ser livre, sabe? A gente tenta. Espero que os nossos consigam realmente. E um dos caminhos que você tem trilhado para ser livre e se libertar dos demônios, colocar eles para fora, tirando aqueles de estimação que a gente às vezes gosta de guardar, alguns, eu pelo menos, eu tenho uns aqui que eu não quero mexer não, é a arte, né? Como você está falando desde o início. E a arte tem desembocado em um novo trabalho. Um trabalho que, mais uma vez, você, Iria Braga, essa mulher forte, preta, da periferia, como a gente está falando, faz maestralmente. Ah, mas eu Conta... preciso dizer, eu nunca fui da periferia, hein? Esse é Não? outro lugar. Não, nunca morei na favela, nunca fui da periferia. A vida inteira eu morei em Santa Felicidade. Ah, tá. Mas é que Santa Felicidade tem, Botiatuvinha. Onde Tem, eu não, tô, mas eu moro inclusive, aqui no agora, Jardim Botiatuva. Itália. É igual às vezes uma amiga veio falar para mim assim, pois é, como que você vê? Eu falei, amiga, eu tenho que falar isso, porque senão você vai imaginar que eu não posso falar sobre periferia. Eu nunca vivi na periferia. Você Entendi. entende? Aí é aquilo, se me chamarem para falar na periferia, eu falo, mano, eu só vou lá para colaborar, para somar, para tipo, eu tô aqui se precisarem. Mas eu nunca morei na favela, eu nunca, sabe, eu nunca passei esse tipo de necessidade. A minha necessidade era tipo não conseguir pagar o aluguel, minha mãe, né? Não ter Uhum. comida suficiente para luxos assim, né? Mas a minha mãe sempre trabalhou pra caramba, a gente sempre teve uma horta bem arregada, assim, sabe, regada de coisas maravilhosas. Então, minha avó fazia essa Só se questão. você ter tido um terreno já é uma grande diferença. Mas era tudo alugado, viu? Sim, sim, sim. Mas ainda Mas assim, né? assim, Eu não conheço o mas tem um Jardim Itália, pedaço não de conheço. terra, mas com certeza é que é isso, né? São muitos pormenores. Agora, no ano que passou, eu consegui pela primeira vez comprar um terreno na minha vida e eu entendi a força que te dá você ter um cantinho para você. A vida inteira trabalhando para conseguir. Isso já é um privilégio gigante, mas até antes a gente sofreu muito essa questão toda de pagar aluguel, se matar de pagar aluguel, ser mandado embora, a casa é pequenininha, né, porque eu tive um grande terreno, depois eu comecei a morar em outras pequenas casas, porque a gente teve que sair. Minha mãe, né, o cara da casa pediu lá, e isso é tão comum, né? Como o Ah, brasileiro sim. sofre com essa coisa da casa, Eu com não essa sei coisa do. quantas casas eu já morei na minha vida. Esse é um assunto, assim, também enorme. E aí eu falei, cara, é muito duro você conseguir um espaço. Por isso que eu sou MST. Tipo, você sabe, tipo, cara, você sofrer a tua vida inteira para você ter um pedacinho de chão para você morar, para você plantar. Então a minha avó tinha essa coisa de a gente tinha muita verdura, fruta e tudo que era. Isso também me motivou muito a ser vegana. Uhum. Então a gente plantava e a minha avó tinha umas coisas assim, uns conselhos sábios. Ela dizia: "Olha, você pode comer a fruta, mas não estraga o pé". Isso para mim era fortíssimo, né? Porque era isso, eu tenho que preservar, eu tenho que cuidar. Então, cuida dos teus bichos, cuida não sei do quê, tem que. Então, a gente se alimentava muito do jardim, sabe? Dava uma puta diferença no mercado. Mas não Sim. era fácil, hein? Minha mãe trabalhava igual uma louca, coitadinha. Ah, sim, 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 mas eu te entendo. Mas o furo desse trabalho foi você, que batalhou muito na vida, está lançando mais um disco. Conta pra gente um pouco desse novo trabalho que tem um quê de diferente, porque você não apenas recebeu doações para produzir o disco, você vai estar doando o disco. Explica pra gente. Tá, não, olha lá, vamos lá. É meio confuso todo esse processo, mas assim, em 2013 eu gravei esse disco aqui, ó, que é o meu primeiro álbum solo, Iria Braga, tem 9 faixas. E eu gravei ele também do bolso, né? Fui lá, batalhei, trabalhei, juntei aquela grana e falei, vou gravar esse disco. Então, esse disco não tem lei de incentivo, nada. E aí, uma equipe maravilhosa, assim, de amigos apoiadores, né? Ajudando com o seu trabalho e tal, mas eu paguei todo mundo certinho. Acho tão importante falar sobre isso, sabe, Eric? Do quanto o artista trabalha e se mata para fazer as coisas, assim, e que tem um valor econômico, né? A gente é o trabalho, né? É o trabalho, é o nosso trabalho. Enfim, então fiz esse CD,
viajei para muitas partes do Brasil, fiz muita coisa aqui em Curitiba com ele, fiz o lançamento e tal. E aí, durante a pandemia, caindo num buraco sem fim, que foi uma loucura, né? O primeiro ano de pandemia, meu Deus, muitos artistas partindo, indo. Eu comecei a questionar muito o meu lugar de artista, e até de tipo, será que vale a pena ser artista? Para que ser artista? Então, todo aquele amor que eu tinha foi uma coisa do tipo, meu Deus, que fragilidade a arte tem diante de um governo como esse, como os artistas estão frágeis, como a gente não tem carreira sustentável, como é difícil. Já era difícil, sempre foi difícil, mas tipo, nossa, a gente, né? Ao passo de que estava todo mundo em casa, quem podia, usufruindo da arte. Então, que dicotomia, que loucura, né? Então, as pessoas se salvando com arte em casa e os artistas sem possibilidade de ter uma visão, né, de trabalho. Tá, a gente sofreu muito vendo as pessoas que têm mais visibilidade e as que não têm visibilidade, né? Que é a grande maioria dos artistas de música, teatro, cinema, artes plásticas, artes visuais. Meu Deus, uma loucura, assim, uma insanidade total. Amigos morrendo, né? Amigos precisando de comida. Aí eu falei, que fragilidade é essa da arte no Brasil, gente? Não é possível um país tão cultural, tão musical, tão artístico, e a gente vivendo isso. E aí eu falei, então a arte não leva a lugar nenhum. Aí entrei num questionamento, não pela arte em si, mas o que a gente como está fazendo da arte. Bom, então eu quase não, eu decidi parar de cantar, Eric. Falei, acabou, Caramba. não quero mais cantar, não. Chega, para quê? Para quê? Que eu estou colaborando, né? E mais as minhas pautas veganas, de exploração animal, de meio ambiente. Eu falei, a gente só está destruindo tudo, gente. Vamos parar aqui agora, sabe? Não quero mais produzir nada. Aí, no meio disso tudo, eu já tinha começado a fazer o meu EP, o Iridescente. Terminei ele, ali as músicas, faltava gravar os clipes, mas estava assim. E aí eu olhei para o lado e vi ali mais 708, quase 800 CDs parados. 700 e pouco. E falei, minha música tá parada aqui, né? Como assim? O que eu vou fazer? Então, abri o coração, muita meditação, muito, o que eu sempre falo, muito banho de ervas, muita Deus me ajuda, os deuses me ajudem. E aí veio uma intuição de fazer essa campanha de doação do meu CD. Então, a palavra doação veio muito forte para mim. O que eu quero receber, eu também quero dar. Então, eu quis dar minha música. E aí, eu comecei essa campanha nas minhas redes. Fiz um vídeo bem impulsivo, assim, gente, vou começar a doar o meu CD, pensei aqui e tal. E isso me tirou e me salvou daquele lugar que eu estava. Esse objeto, ele foi totalmente ressignificado por esses 6 meses de campanha. Então, assim, mil coisas aconteceram, sabe? Do tipo, esse CD foi para vários países, Portugal, Austrália, Polônia, nossa, para muita Argentina, várias cidades do Brasil, 680 cópias, então até o momento, doadas, imagina, bastante coisa. Caramba. E cada uma eu escrevia uma dedicatória a punho, assim, sabe? Fazia Cada todo. um desses? Caramba, Ira, que trabalheira. Alguns eu não consegui, mas a maioria, assim, porque daí eu fiquei fazendo essa divulgação no meu Instagram, no meu Face, e aí as pessoas me contavam coisas loucas sobre o CD antes, porque como eu já tinha feito 1000 cópias e tinha ido todas, eu tinha feito mais 1000, então foram dessas 1000 que sobraram esse tanto de 680. Do tipo, ai, porque a tua música fez isso comigo, porque eu ouvi esse disco quando eu estava me recuperando do Covid e ela foi minha companheira. Ah, porque essa tua música, ah, porque você. Parece que eu fui, assim, de novo sendo regada, assim, sabe? E essas sementinhas em forma de CD foram indo e as pessoas me alimentando e eu entendendo, então, qual era o propósito. E foi uma salvação, foi uma campanha assim. Eu falei, então tudo foi ressignificado, sabe? Assim, o objeto não era mais o objeto, mas sim o gesto, a ponte, o querer, né? Que a minha música fosse, já que eu não podia abraçar, que a minha música fosse, já que eu não podia, né? Enfim, tanta coisa Nossa, que esse muito CD me forte essa trouxe. frase. Já que eu não pude abraçar que minha música fosse. Eu tinha, isso me arrepia, porque os meus propósitos sempre são muito nessa linha, assim, sabe?
é isso, né? Como eu disse, então é óbvio que eu tive esse fundo aí do poço, mas eu sempre acreditei que a arte pode chegar em lugares que a gente não tem a capacidade, assim, mas a abertura, a disponibilidade que o outro tem para absorver alguma coisa que está por trás, né? Clarice Lispector sempre dizia que a palavra é isca, ela joga a palavra e ela quer colher o que está atrás, né? E eu acho que a arte também tem essa função, não é a forma, a gente não está falando sobre formas. Tem o livro do... Esqueci o primeiro nome, mas do Maria Hilke. Esqueci o primeiro nome dele. Faça Boa Arte, se eu não me engano. É uma música José Maria Hilke. É um livro de bolso que ele era um escritor. Eu estou procurando aqui para ver se eu acho o nome correto. Ele era um escritor de 1800 e bolinha, e ele... Cartas a um Jovem Poeta é o nome do livro. Sim. Ele é pequenininho, um livro de bolso. Um homem queria ser poeta e escreveu para o Hilke uma carta. Ele era um escritor muito conhecido na época, e ele respondia para esse jovem, as cartas do jovem. E esse jovem guardou todas as respostas em um baú. Depois de muitos anos, depois que o Hilke morreu, encontraram somente as cartas de resposta do Hilke e fizeram um livro. E nesse livro, o Hilke fala assim para esse jovem, ele fala, você fala tanto que você quer ser escritor, mas quando você fica sem escrever, você perde o ar? Se você tivesse que parar de escrever hoje, você morreria? Se você responder que não, eu te digo, não vá ser escritor, que essa vida não vai te levar a nada. Em outras palavras, né? Muito mais erudito e inteligente do que o Eric. Mas se você disser que não, que você viveria, não é para você, porque essa vida não leva a nada. Mas você falar, não, eu não respiraria, aí você vai fazer a arte. Eu acho que é um lugar... Esse livro me marcou muito, assim. Eu gosto muito de fotografia, eu não sei desenhar, não sei cantar, não sei, mas eu amo a arte. Eu não entendo tanto, entendo muito menos do que eu gostaria, mas eu acho que a arte ela tem esse papel mesmo. E não só para o artista que faz, como para aquele que consome. E essa fala do Rio, que eu acho que ela mexe muito, Iria, porque eu mesmo eu produzo fotografia, edição, artes gráficas, mas eu não sou um artista daquele tradicional, vamos dizer assim. Eu não me considero um artista, sinceramente. Apesar, eu sou um bom comunicador. Artista eu acho que eu não sou porque eu não produzo muito. Não produzo nada hoje em dia. Já fotografei um dia. Mas eu acho que eu tava sentindo tanta falta disso que um dos motivos de eu sair da Band, até me lacrimejou, foi exatamente porque eu tava cobrindo política, cabelo cortadinho, barbinha bem feitinha, de terno e gravata. Eu adoro fazer TV, mas eu tava em um mundo que não me representa. É um lugar de luxo no sentido de ter uma... As pessoas acreditam em uma coisa que não existe, né? Porque você trabalha, você sabe, quem tá em TV, a relação que é, mas eu sentia muita falta desse Eric aqui, sabe? Então, fui chamado de louco por muitas pessoas, porque a agência tá funcionando legal, mas assim, não estamos ricos, não estamos podendo ostentar. Então as pessoas me acharam que eu tava louco, mas é isso, essa questão do que o Rio que trouxe, que é o que você tava falando da arte. Eu tava sentindo falta de me conectar. Isso aqui para mim é a minha arte. Isso aqui, falar dessas coisas. Entender, pensar que aquilo que eu acabei de definir como periferia tá errado, sabe? Isso para mim é fazer arte, a gente tá se redescobrindo, tá com o cabelo do jeito que tá com a barba do jeito que quiser, porque na TV a gente não tinha isso, enfim. Então eu queria te dizer que a sua arte, ela faz isso com as pessoas. E eu tava sentindo falta de me conectar. O meu caso não é nem fazer boa arte, é consumir boa arte. Então, o seu disco, eu não ouvi o seu novo disco ainda, que vai lançar. Não, mas o EP, o Iridescente, ele vai ser lançado em março ainda. Sim, então, sim. Esse trabalho aqui... Esse eu ouvi. Esse eu ouvi de cabo a rabo. Esse eu ouvi, fiz resenhas. O que eu queria falar contigo é: quem quiser se conectar com essa arte toda que nós estamos falando, como é que faz e quando é que vai ter o lançamento desse projeto? Eu sei que tem um lançamento já na semana que vem. Eu vou lançar esse podcast ainda na semana, Ira, tô adiantando do que eu tinha te falado. E quem quiser acompanhar o EP, como é que faz? Conta pra gente. Tá, então, para encerrar essa campanha toda, eu vou fazer um show dia 23, quarta-feira, às 9 horas da noite, no meu canal no YouTube. Então vai ser uma celebração, porque depois de tudo isso, eu tenho que celebrar, né?
Depois de todas essas, tipo o Fênix, né, saindo do lodo, assim. Mas eu acho que é um lodo importante, porque a gente precisa mesmo pensar no que a gente está fazendo, para que caminhos e rumos. Veja, o mundo não é o mesmo, né? Essa pandemia veio para mostrar que a gente precisa. Quem não fez esse trabalho de autoexame precisa fazer, não é possível, entendeu? Porque é urgente, né? A gente tem que olhar para onde o mundo está caminhando, o Brasil está caminhando, as coisas estão caminhando, as urgências, essas loucuras virtuais. Então, assim, é preciso e se posicionar diante de tudo isso. Então, que bom que isso aconteceu. Eu não acho uma coisa ruim, não, porque eu acho que quando vem a sombra, ela vem para a gente, ela vem para sinalizar alguma coisa muito importante. Então não dá para falar, não, isso aqui vai passar, vou tomar um remedinho. Não, peraí, dá uma olhada para isso aí, porque isso aí está indicando alguma coisa muito potencial. Então, assim, a campanha chegando aos finalmente, né? Então, vai ter esse show, que é um show de celebrar. A gente vai estar tocando algumas músicas do CD e outras não, então vai ser um mix assim. Eu vou estar com outra instrumentação que não é do disco, então vai ser uma adaptação também. Vou estar com o Joel Miller no violão, Luiz Rolim na bateria e percussão. Eu vou gravar, vai ser ao vivo, né, da Casa Quatro Ventos, aqui de Curitiba, que é um espaço cultural lindo. Você estava comentando que você acha muito importante, né? Você tá cada uma dessas pessoas. Cita todo Sim. mundo. Vamos lá, o espaço é teu. Sim, é muito importante porque a gente não faz nada sozinha, não tem possibilidade, né? Não tem como. Cada um vem ali contribuir com a sua arte para a gente fazer uma arte volumosa, ampla. Então, eu vou estar com o Luiz Rolim na bateria e percussão, com o Joel Miller no violão. Então, a gente fez uma adaptação também, porque os arranjos e a instrumentação do disco é bem diferente do que vai acontecer no show. Mas a gente vai fazer algumas músicas do disco e algumas músicas que a gente também, de compositores. Do Paraná, né? Citando aí alguns colegas, alguns amigos, então fazendo essa união também, esse mix do Uhum. repertório. A gente vai fazer a transmissão live ao vivo, então, direto da Casa Quatro Ventos, aqui em Curitiba, que é uma casa de arte e cultura, também um espaço cultural muito importante, Onde fica? resistência total. Fica no Alto da 15. Mas esse show vai ser só live, né? Ele não vai ser presencial, porque a gente precisa dar uma cuidadinha ainda. Sim. E também como esse show, assim, o CD foi para muitos lugares do Brasil e do mundo, então, para acolher essas outras pessoas, como que faria se fosse presencial, né? Não tem como. Então, vamos usar positivamente a live. Na produção, a Aline Valente, no figurino, Juliano Fonseca, e tem o Luz, né, que é uma produtora de audiovisual, que é o Luigi e a Luana, que vão estar fazendo toda a parte de áudio e vídeo. Um arraso essa dupla. A Viviane Reimann vai estar fazendo a maquiagem, muita gente para falar. Mas vai ser uma delícia, né? Porque eu estou falando isso também para a gente ter consciência de quantas pessoas a gente precisa para fazer uma live. É muita coisa. Sim. E o trabalho deles todos vão estar lá. Então, assim, na quarta-feira, às 9 horas, vai ter esse show lindão. E aí, entregue para o universo, vai ter no dia 14 de março o lançamento do novo EP. E aí vai ser só nas redes, nas plataformas digitais mesmo, né, do EP Iridescente, que tem 3 músicas: Parede, Desejo e Iridescente. Não querendo abusar, mas pra gente encerrar, eu não combinei isso contigo. Faz uma palhinha aí. Ai, 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 do que, né? Eu vou cantar um pedacinho de Iridescente, então só para vocês ficarem com Tá bom. gostinho. E me sigam nas redes, tô lá no Instagram, todos aquele negócio lá, Todos irem a Braga. YouTube, todo Iria Braga, me encontre por lá. Vai ser muito bom se, né, a gente puder acompanhar e dar um segmento de tudo isso que eu estou falando aqui também, entender como que é na prática, ver. A gente fica muito feliz também quando chega mais gente para engrossar o caldo. Então, Sim, sim. Iridescente é uma composição minha do Carlito. Parede é só do Carlito e Desejo é só minha. E eu chamei ele para gravar uma juntos. Então a gente fez a terceira, um duo aí de compositores, que é assim: ser, ser o que quiser, ser o que se é, a ponto de chegar, a ponto de se olhar o que se é, se permitir voar, sem pressa, sem lugar. Ter é mais que possuir,
Chega, né? Pô, já... Eu achei ótimo. Por mim, eu ficava aqui a noite toda. Pessoal, sigam a Iria Braga nas redes sociais. Participem, portanto, dessa transmissão. Comentem. Não sei se vai estar liberado o superchat. Se tiver, doem, participem. Porque vale a pena. O Pix vai estar lá na tela para a gente receber as doações com o maior amor do mundo. Para, inclusive... sustentabilizar essa ideia, porque o projeto também é tudo independente, né? E então é sempre bem-vindo esse abraço e carinho aí. Perfeito. Sigam a Iria Braga nas minhas redes sociais, no Instagram e Facebook, jornalista Eric Mota, Twitter, Eric Mota TV, e a gente se vê na semana que vem. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Iria. Um beijo no seu coração. Até mais. Eric, muito obrigada. Obrigada a todos e todas, viu? Até já.